Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar de geradores elétricos. Então vamos lá. Bom, o que é um gerador elétrico? O gerador elétrico é um dispositivo que converte energia que não seja elétrica em energia elétrica. Energia não elétrica, né, a gente diria assim, em energia elétrica. Então todo dispositivo que no final das contas, através de um processo, tá, de conversão de energia, eu vou obter energia elétrica, vou considerar aqui como sendo um gerador elétrico. Então, bom, no caso da pilha, tá? Pilha, bateria, no caso aqui, seria um processo químico, né? Você vai, através do processo químico, você vai obter energia elétrica na hidrelétrica, né? Através do movimento, no caso da água, energia cinética, energia potencial no primeiro momento, que vai ter a queda, né? Energia potencial sendo convertida em cinética, e energia cinética girando a turbina aqui, olha, o dínamo, né, que está no interior da turbina, e aí, através da variação do fluxo magnético, você vai obter a energia elétrica. Tá? Então, aqui a gente vai considerar um gerador elétrico, né? Termoelétrica também no mesmo sentido da hidrelétrica aqui, né? São processos diferentes, né? Mas no caso aqui, através do aquecimento, né? Da água, você vai obter o vapor que vai no final fazer com que movimente o dínamo aqui, né? Aí a gente tem as térmicas termoelétricas e termonucleares, né? É, no caso, Angra 1, Angra 2, por exemplo, é uma termonuclear. A termoelétrica normal utiliza o combustível carvão para poder fazer o aquecimento, né? No caso aí da água, né? A queima de carvão. A gente tem também obtenção através das marés, né? Então, observe que a maré ela vai subir e descer nesse movimento dela aí, a água vai passar tipo num tubo, numa região aqui onde está o dínamo, né? E vai fazer girar esse dínamo. A energia solar, né? A energia solar que se obtém através do sol, através dessas placas, né? Que você transforma a energia solar em energia elétrica, e a eólica, através dos ventos, do movimento do ar, que seriam os ventos, vão girar as pás, que, onde está o dínamo propriamente dito, e você vai obter, no caso, a energia elétrica. Bom, símbolos dos geradores elétricos. A gente tem, vamos lembrar que a corrente contínua e a corrente alternada. Então, vamos falar aqui primeiro do gerador de corrente contínua, né? Então, o gerador ideal de corrente contínua, CC, corrente contínua. Então, observa aqui, olha, eu tenho lá o positivo e o negativo, né, o maior potencial e o menor potencial. Vamos lembrar que, no caso, a corrente vai do positivo para o negativo, não é isso? No caso, corrente convencional, né? Agora, o gerador real. Então vamos lá, o que tem diferença nesse gerador ideal e o gerador real? Observa que o gerador aqui não tem representação nenhuma nele do que seria um resistor. A resistência interna dele é nula, é zero. Tá? É o ideal. Na prática, ele é o gerador ideal, mas existe na prática mesmo? Não, não existe. Mas a gente tem geradores cuja resistência sejam tão pequenas que eu posso considerá-lo ideal, certo? Bom, e o gerador real real, acho que dá para vocês entenderem. Real é o que realmente acontece, né? O gerador normalmente ele tem o quê? Uma resistência interna, tá? E essa resistência interna faz com que haja dissipação de energia, tá? Se ele fosse ideal, não teríamos dissipação de energia por parte dele mesmo. Então, o próprio funcionamento do dispositivo, do gerador, faz com que haja dissipação de energia aqui. Já no primeiro caso, que seria o ideal, não teríamos. Mas volto a frisar,
É o ideal, o gerador que eu adquiria seria esse, mas na prática não existe, tá? Bom, corrente alternada, CA, corrente alternada. Se a gente quisesse representar, observa que normalmente no nosso circuito a gente não vai ver a corrente alternada, mas se quiséssemos representar, se vocês forem fazer a leitura de um circuito para identificar que a corrente alternada, vai vir isso aqui, ó, que está mostrando que é um gerador de corrente alternada, mas nos nossos exercícios a gente não vai ter esse tipo de corrente, corrente alternada, tá? A gente vai ter sempre a corrente contínua, certo? Que a gente vai ter o positivo e o negativo, tá? Bom, então vamos lembrar que eu acabei de falar, né? Ó, a corrente convencional do gerador, ela entra no negativo, né? Ela vai entrar no negativo aqui e sair no positivo, tá? Então, inclusive, vocês têm que lembrar disso, porque quando nós formos falar de receptor, como é que vocês vão diferenciar o gerador do receptor? Através da corrente. No gerador, a corrente sai do positivo e chega no negativo. No receptor vai ser o contrário, mas vamos deixar quieto por enquanto. Quando chegar lá no receptor, a gente fala especificamente disso. Por enquanto, vamos falar só do gerador, tá? Bom, a DDP interna do gerador, tá? A DDP interna dele, ou seja, a DDP que ele tem antes de haver alguma queda de tensão, antes dele diminuir a tensão dele por conta, por exemplo, de ter um resistor. Porque quando passa uma corrente, é óbvio que há uma queda de tensão. Então, parte da tensão fica nesse resistor aqui. Então, o que acontece? Se ele for real, a DDP externa dele aqui, olha, não vai ser o mesmo valor da DDP interna. A maior DDP que o gerador pode ter é a DDP interna dele, que a gente chama de força eletromotriz, FEM, força eletromotriz, tá? Então, essa força eletromotriz representa a energia fornecida por cada unidade de corrente, ou seja, é a DDP total do gerador, tá? A DDP total dele, ó, total, certo? Então, se eu fosse, por exemplo, se eu tivesse aqui um valor 10 volts, se eu ligasse um multímetro, para ser mais exato, um voltímetro aqui, e está passando corrente, ela não ia dar a leitura de 10 volts, seria menos. Por quê? Porque parte desses 10 volts ficariam nesse resistor Rzinho aqui, tá? Bom, vamos na equação característica do gerador. Podemos dizer o seguinte, olha, a potência de um gerador está diretamente ligada à quantidade de energia liberada por ele em certo intervalo de tempo. Então, quanto maior a potência, maior a energia ele vai liberar numa certa unidade de tempo. A gente já viu isso, inclusive, quando a gente viu consumo de energia elétrica, certo? Então, vamos lá. A gente vai falar agora, gente, olha, de potência total. Então, olha bem, a DDP total de um gerador não é eletromotriz, que a gente chama de E. Lembra que quando a gente começou a calcular potência, a gente viu lá, a potência era U vezes I. Lembra que U é a tensão, é a DDP. Tá? Então a DDP total do gerador é o que? É o E. Certo? Então a potência total é E vezes I, ou seja, força eletromotriz vezes a corrente que passa por ele. Tá? A potência útil vai ser o quê? É o que efetivamente de tensão ele pode fornecer. Lembra que eu mostrei no slide anterior ali que a DDP interna era diferente da externa, né? Então, o que ele vai fornecer? É a DDP externa, que é menor que a interna, por conta de uma queda de tensão, claro, havendo um resistor, havendo uma resistência interna a esse gerador. Na prática sempre existe, mas a gente vai ter exercício onde a gente vai desprezar. Tá? Então, quando nós desprezarmos a resistência interna, é óbvio que a DDP externa e interna vai ter o mesmo valor, porque não vai ter queda de tensão, não vai ter um resistor ali para ter uma queda de tensão. Tá ok? Então, potência útil é o que efetivamente vai fornecer em termos de potência e, obviamente, por consequência, de energia. Tá? Então,
Como há gasto de energia dentro do próprio gerador? Principalmente através do calor, que seria, no caso, o resistor, né, sendo aquecido, os fios utilizados ali no gerador para transmitir a energia sendo aquecido. Então ali já tem uma perda de energia. O simples funcionamento do gerador já faz que tenha essa perda de energia. Tá? Agora, o que é a potência dissipada? Presta atenção, se eu tenho uma potência total e eu tenho a efetivamente útil, a potência efetivamente útil, a diferença do total pelo útil é a dissipada. Por exemplo, se aqui fosse 100, né? 100 watts, digamos, 100 watts. E a potência útil fosse, digamos que 20, é muito pouco aqui, né? Mas só para vocês entenderem, 20. Se eu tinha 100, mas o que efetivamente pode fornecer foi 20, quanto foi dissipado? 80? É óbvio que a eficiência aqui está muito baixa. Eu pesei a mão também, eu poderia ter colocado um valor maior aqui para o útil, mas só para vocês entenderem. Se o total é 100 e o útil é 20, quanto foi dissipado? 80. Tá? E aí como é que eu poderia calcular também, além de pegar o total menos o útil, como é que eu poderia achar o que seria a potência dissipada? Utilizando a resistência interna, ó, a resistência interna do gerador, vezes a corrente ao quadrado. Que corrente ao quadrado? A corrente que passa por ele, gerador. E aí eu tenho o que seria a potência dissipada. Mas presta atenção, gente. Esse Rzinho minúsculo aqui é para mostrar o que? É a resistência interna do gerador. Não necessariamente é um resistor só, pode ser vários. Mas, no final das contas, a resistência interna vai ser o valor desse Rzinho. A resistência equivalente, né, que a gente chama, é esse Rzinho aqui. Na maioria das vezes é representado por um único resistor. Tá? Na maioria das vezes se representa por um único resistor. Bom, então olha, potência total, então, é o que? É a útil mais dissipada, não é isso? Tá. Por quê? Eu fiz uma conta aqui de potência total menos útil será dissipada, né? Então é óbvio que a útil mais a dissipada é a total, certo? Ficou claro isso aqui, né? Se eu tenho o total, eu vou pegar o que foi efetivamente utilizado mais o que foi dissipado, ou seja, que foi transformado em outro tipo de energia. Se eu somei as duas, eu tenho o total, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o que seria a potência útil, tá? O que eu faço? Eu pego essa potência dissipada e passo para o outro lado. Então seria. E já inverto, né, na verdade. Passo para o outro lado e inverto. Ó. Então fica potência útil é igual a potência total menos a dissipada. Certo? E aí agora eu substituo. Olha, presta atenção. O que é a potência útil? U vezes I. Olha, U vezes I. O que é a potência total? Força eletromotriz vezes I, que é o E vezes I, a DDP interna do gerador. Menos a potência dissipada, a resistência interna do gerador vezes I ao quadrado. E aí, eu tenho um termo comum aqui, ó, que é o I, né? Eu faço o que? Eu simplifico o I, ó, um I aqui, esse I aqui, e um I aqui do I ao quadrado. Vai sobrar um I aqui, né? Porque como é I ao quadrado, eu cancelo um I, certo? Aí fica assim, né? U é igual a E menos RI. Essa é a equação que eu vou utilizar para chegar no que seria a equação característica de um determinado gerador. Através dessa fórmula aqui, U é igual a E menos Rzinho, a resistência interna do gerador, vezes a corrente que passa por ele. Tá? Então, essa forma aqui é muito importante também. Tá? Ela não é tão importante como U igual a RI, né? Porque essa aqui só vale para quando a gente fala especificamente de gerador, né? Mas ela é bem importante também. Bom, equação característica do gerador, vamos falar um pouquinho mais. Olha, se o gerador for ideal, então passando a corrente por ele aqui, ou seja, a resistência é nula, e eu tenho que U é igual a E menos R vezes I, mas se o R é zero, olha o que acontece. U é igual a E. Quando o gerador é ideal, eu já tinha até comentado isso, né? Quando o gerador é ideal, a DDP externa tem o mesmo valor da DDP interna, ou seja, U é igual a E. Porque é a DDP interna. Especificamente, gente, o E é a DDP interna, é a força eletromotriz que a gente chama. Tá?
Então, a DDP externa é o valor externo, ou seja, se eu for fazer uma medida na saída do gerador, ou fazer a medida lá da tensão, é o que vai mostrar, seria a DDP. Se eu quiser saber, no caso, o que seria a eletromotriz, eu tenho que fazer a leitura antes da corrente passar por um gerador. Por um gerador não, por um resistor, na verdade, né? Que aí eu vou estar fazendo a leitura da eletromotriz. E se não tiver, no caso, se não tem resistor, né? Eu posso fazer a leitura externa aqui, que é justamente a leitura que vai me dar, que seria o quê? O E. O E, no caso aqui, vai ser igual ao que eu vou fazer a leitura usando, no caso, o voltímetro, que vai me dar o valor de U, né? Bom, e se ele for real? Se ele for real, ele tem uma resistência interna. Então a corrente passa por essa resistência. Então parte da DDP fica aqui, tá? E aí então, como a resistência é diferente de zero, como é que eu vou calcular a DDP externa do gerador? Aí eu tenho que aplicar a equação aqui, né? Eu vou pegar o valor de E, o valor de R, né? E o valor de I que está passando pelo gerador. Olha bem, gente, o valor de U, tá? O valor de U aqui vai depender da corrente. Então, observe que quanto maior a corrente, menor vai ser o valor de U. Não é isso? Quanto maior a corrente, menor o valor de U, porque o R é uma constante, ó, vai ser uma constante para ele. O E também vai ser uma constante. O que vai oscilar, o que vai variar é o I, obviamente, por consequência, o U também. Já aqui não. Aqui, né, independentemente da corrente, eu vou ter a leitura U igual a E. E acabou a história. Por quê? Porque eu não tenho resistor para que tenha uma queda de tensão. Tá? Queda significa o quê, gente? A eletromotriz vale 10. E quando eu vou fazer a leitura na saída do gerador, por exemplo, me dá uma leitura de 8. Qual foi a queda? Foi de 2. Por quê? Porque a corrente que passou por esse resistorzinho aqui, olha, fez com que a DDP nas extremidades dele fosse 2 volts. Então 2 volts ficou aqui, ó. 2 volts ficou aqui, tá? E aí quando eu vou fazer a leitura aqui externa, vai me dar o que? 8. Se aqui é 10, claro, né? Se a eletromotriz for 10, né? For 10, o que vai acontecer? Se eu for fazer a leitura aqui, a leitura vai ser o quê? 8 volts, né? Porque dos 10 que eu tinha, 2 ficaram aqui, tá? Quer dizer, para eu poder fazer a leitura dos 10 eu teria que fazer, que eu teria que pegar o multímetro, o voltímetro, ligar aqui, ó. Se eu fizer isso, ó, excluindo, no caso, o resistor, minha leitura vai ser 10. Se eu fizer a leitura aqui, vai ser 2. Né? Se eu fizer a leitura aqui, vai ser o quê? 8. Certo? Bom, vamos continuar então. Curva característica. Ó, apesar do nome ser curva, tá, gente? Curva característica, essa curva é uma reta, tá? Porque é um nome, no caso do gráfico, que representa a DDP em função da corrente para um gerador. Tá? Observa. Então, à medida que a corrente vai aumentando, a DDP vai diminuindo. Se você for pegar a equação, é isso que ela vai te mostrar. Então, o gráfico da DDP em função da corrente para um gerador vai ser uma função decrescente, onde o valor, o ponto da reta marcado sobre o eixo U é o maior valor da DDP possível. Então esse maior valor, lembra que eu já falei, é a eletromotriz. Tá? É a eletromotriz. Então, esse valor que a gente vai falar agora, mas vou mostrar outra coisa aqui, olha. Então, quanto maior a corrente, maior a energia dissipada, né, como eu falei, né? Então, por quê? Porque você tem uma resistência. Quanto maior o I, maior vai ser a potência dissipada. Né? E também já foi dito que o U é igual a eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente que passa por ele. Quer dizer, quanto maior a corrente, menor a DDP. E o gráfico mostra isso para a gente. Tá? ICC, o que é o ICC? É a corrente de curto-circuito. Então, quando ligamos um gerador a um dispositivo com resistência interna nula,
ou desprezível, a gente vai ter a maior corrente que esse gerador pode fornecer. Tá? Por quê? Porque, no caso, eu estou fazendo o quê? Eu estou ligando no gerador a uma resistência nula. Né? E aí, presta atenção, a resistência nula, tá? E aí a resistência interna dele é nula também. Porque eu estou falando da maior corrente que ele poderia dar. A maior corrente que ele vai poder dar é a corrente não tendo ele resistência interna. Tá? Então eu vou substituir aqui, olha, presta atenção numa coisa, vamos lá. Olha bem, qual o maior valor possível para o I? Vamos pensar que é óbvio que esse gráfico ele não... Ele só levei no máximo aqui, o gráfico no caso aqui de U em função de I, ele vai se limitar ao máximo ao eixo vertical, ele não passa do eixo vertical e nem do horizontal. Então olha, o maior valor para U seria justamente o que está marcado sobre o eixo U, que seria a eletromotriz. O maior valor para I é o que está marcado sobre o eixo I, é o ICC, a corrente de curto-circuito. Mas então, quando o ponto está marcado, ponto da reta, que seria, no caso, a curva característica, né? Está marcado sobre o eixo I aqui para nós, o que acontece? É porque o U vale zero. Da mesma forma, quando é marcado sobre o eixo U, é porque o I vale zero. Não é isso? Então, se o I vale zero, olha o que acontece também. Ó. Se o I vale zero, o U é igual a E. Então, é o maior valor possível para o U, não é? Que seria a eletromotriz. Agora vamos lá, olha. Então, eu sei, matematicamente analisando aqui, eu sei que quando eu tenho a corrente máxima, meu U é igual a zero. Ó. Meu U é igual a zero. Então, a eletromotriz é uma constante, o R é uma constante, né, vezes o ICC. Então, o que acontece? Eu pego esse menos RCC, passo para a esquerda a igualdade, e CC é igual a eletromotriz dividido pela resistência interna do gerador. Através desse cálculo, você determina qual a corrente máxima que o gerador poderia fornecer. Máxima que ele poderia fornecer. Poderia fornecer, né? Então, o que acontece? É óbvio, gente, é óbvio que o aparelho normalmente ele não pode funcionar no limite dele, tá? Porque qualquer oscilação para mais ali pode fazer com que você estrague seu equipamento, no caso o gerador, né? Estou falando do gerador, né? Mas eu tenho como calcular o que seria a corrente máxima através dessa fórmula aqui, tá? Que ele pode fornecer, no caso o gerador. Bom, um gerador em curto-circuito, tá? Um gerador em curto-circuito seria essa situação aqui, olha. Observa. Ele tá ligado diretamente, ó, um polo dele ao outro, né? Olha. Claro que tem uma resistência interna dele aqui, mas ele está ligado direto aqui, ele não foi ligado a nenhum resistor, tá? A resistência externa aqui, ela é nula, né? Então ele está em curto-circuito, tá? Então observa uma coisa, olha, se ele está em curto-circuito, tá? O que vai ocorrer? Vai ocorrer que o U vai ser igual a zero. Por que é igual a zero? Porque lembra, para que eu tenha uma diferença de potencial, e aí eu posso pegar e colocar aqui, por exemplo, ponto A e ponto B, aqui, ó, a diferença de potencial aqui, nesses dois pontos aqui, né, que seria o potencial A e potencial B. Existe alguma diferença de potencial? Se não tem um resistor entre esses dois pontos, olha, ligado direto, é porque não tem uma diferença de potencial. Tá? Então a diferença de potencial estando o gerador em curto-circuito é zero. Tá? A diferença de potencial é zero.
Então, se eu fizesse isso, ligasse diretamente o positivo lá no negativo do gerador e fosse fazer a leitura nas extremidades usando um voltímetro, a leitura seria zero. É isso que você vai observar lá, zero a leitura. Bom, mas vamos só lembrar que o ICC é dividido por R, não é? Quer dizer, esse Rzinho aqui, né? Resistência interna dele, e a eletromotriz. Eu pego e divido a eletromotriz pelo R, eu tenho a corrente máxima. Bom, lei de Ohm-Pouillet. Então, considere um circuito constituído de um gerador ligado aos terminais de um resistor, né? Esse circuito é percorrido por uma corrente somente, né? E é denominado circuito simples. Quer dizer, uma corrente somente, que eu quero dizer, é porque a corrente não se divide. Então a corrente sai do positivo aqui e só tem um caminho, né? Então vamos lá. Olha. A tensão elétrica entre os polos do gerador. Então, como é que eu posso calcular? É U igual a E menos RI, né? Que vai ser igual a quê? A tensão elétrica que a gente pode utilizar U igual a RI. Olha bem, ó, se eu quisesse calcular a DDP aqui, ó, entre os pontos A e B, por exemplo, ó, A e B aqui, ó, né? Entre esses dois pontos, eu posso utilizar tanto U igual a E menos Rzinho, mas aí é esse R aqui, né? Vezes a corrente, ou utilizar U igual a RI, mas qual R? O R externo, tá? Vocês vão ver que dá o mesmo resultado, tá? Se for fazer isso, certo? Então, R vezes I, que seria justamente utilizando U igual a RI, vai ser igual ao U, que é E menos RI, certo? E aí a gente isola o E, não é isso? A gente coloca em evidência o termo comum que é o I, então eu vou ter resistência externa ao gerador mais a resistência interna vezes I é igual a eletromotriz. Daí a corrente que passa pelo gerador é a eletromotriz dividido pela resistência equivalente do circuito, que seria o quê? A resistência externa ao gerador mais a resistência interna do gerador, certo? E aí eu tenho a corrente que passa pelo circuito. É isso que estabelece a lei de Ohm-Pouillet. Vai chegar nessa equaçãozinha através dessa lei de Ohm-Pouillet. Bom, no circuito abaixo, um gerador tem uma FEM, quer dizer, força eletromotriz, de 8 volts, com resistência interna de 1 ômega. Está ligada a um resistor de 3 ômega. A DDP entre os terminais A e B do gerador é o que eu quero saber, e também o rendimento do gerador, né? Então vamos calcular primeiro o seguinte, para eu determinar o que seria a DDP entre os terminais. Observa que eu preciso calcular o que seria a corrente, tá? A corrente. E aí a lei de Ohm-Pouillet. É óbvio que ela está expressa de uma maneira diferente, mas olha, é I que é igual a E dividido pela a soma das resistências, né? Ou a resistência equivalente do circuito. Tá? Que lembra que na demonstração lá era a resistência interna do gerador mais a resistência externa, tá? Ao gerador. Então, nesse caso aqui, a gente já faz esse cálculo, que seria a resistência interna mais a resistência externa. Então, eu já tenho aqui, ó, 1 mais 3, então deu 4, certo? Deu 4, beleza? I é igual a E dividido pela resistência total, né? Poderia fazer isso direto, né? Mas aqui foi colocado dessa maneira, então vai ficar o quê? Qual o valor de E? 8, né? E qual é o valor da resistência do circuito, ou resistência da soma das resistências aqui? É 4, né? Então 8 dividido por 4. Então olha, a corrente dá 2 amperes. E aí a gente vai calcular então agora a DDP, tá? Eu posso calcular essa DDP de duas maneiras. Eu posso utilizar a equação do gerador, olha, que é a equação do gerador, U igual a E menos Rzinho vezes I, e aí vamos lá, U igual, qual o valor de E? 8,
menos qual o valor da resistência interna? 2. E qual é a corrente que passa no gerador? 2. Então, 8 menos 1 vezes 2, 2, 6 volts. Então, observa que a DDP entre os pontos A e B é 6 volts. Mas eu poderia utilizar U igual a RI. Olha, U igual a RI. Posso utilizar? Pode, olha. Ó, U igual. Qual é o valor de R? Ó, aí você vai utilizar a resistência externa, ó, 3, ó, 3. E qual é a corrente que passa por esse resistor? 2, né? Então, ó, observa que é 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá quanto? 6 volts. Então, observa que você pode também utilizar, nesse caso aqui, U igual a RI, né? Bom, eu rabisquei tudo aqui, né? Vamos apagar isso aqui, então. Apagar isso aqui para a gente fazer direitinho aqui, ó. Então, vocês observaram então que dá para usar U igual a RI, né? U igual a RI também. Mas agora vamos resolver a letra B. Letra B para calcular o rendimento, né? O rendimento do gerador, né? Então vamos lá, gente, olha. Na verdade, o enunciado aqui ele está errado. É para calcular, é para demonstrar o que seria a curva característica, não o rendimento, tá? É a curva característica. Então, curva característica, então, tá? Não é rendimento. Para calcular a curva característica, eu preciso saber qual é a corrente de curto-circuito. Lembra? Corrente de curto-circuito é o 8 dividido pela resistência interna, que no caso aqui é 1. Então, olha, a corrente de curto-circuito é o quê? 8 A. Daí eu vou fazer o gráfico agora, a curva característica DDP em função de I. Lembra que ó, o ponto marcado sobre o eixo U é a eletromotriz, sobre o eixo I é a corrente de curto-circuito. Ó. Então seria isso. Ó. 8 seria, no caso, a eletromotriz e, coincidentemente, 8 também a corrente. E aí é só ligar esses dois pontos através da reta. E está aí a curva característica. Então isso aqui ó, é a curva característica, não é rendimento. Tá? Bom, o gráfico a seguir, ele representa a curva característica de um gerador. Analisando as informações do gráfico, determina a resistência interna e letra B, a FEM e a intensidade da corrente de curto-circuito. Olha, a letra B, olhando aqui, você já sabe, né, gente? Olha, isso aqui já é a resposta da letra B. A FEM é 80 volts e a corrente de curto-circuito é 10 amperes. Né? Mas vamos lá, resolver a letra A. Então, ICC é igual a E dividido por R, não é isso? Olha, qual é o ICC? É 10. Qual é o E? 80. E qual é o R? A resistência interna do gerador eu não tenho. E aí multiplico cruzado aqui, né? 10R igual a 80, 80 dividido por 10, logo a resistência interna do gerador é 8 ômegas. Como eu havia dito, observando o gráfico, nós já teríamos essa resposta, 80 volts a eletromotriz e a corrente curto-circuito 10 amperes. Bom, vamos para mais um exemplo. Tem-se um gerador de FEM 12 volts e resistência interna 2 ômega. Determine a DDP entre os terminais para que a corrente atravesse e tenha uma intensidade de 2 A e a intensidade da corrente I para que a DDP no gerador seja, no caso, U igual a 10 volts. Certo? Então vamos lá. Vamos calcular, no caso aqui, a DDP entre os terminais para que a corrente que atravesse o gerador seja 2 A. Então vamos lá. U igual a E menos R vezes I. Né? Então, quero saber qual o valor da DDP do U. O E é 12, é uma constante, independente de qualquer situação, o E aqui nesse gerador é 12. Menos a resistência interna também é uma constante, ela vale 2. E no caso, a corrente aqui, nesse momento, 2.
Então eu tenho 12 menos 4, ou seja, 8 volts, né? Para que a corrente que passa no gerador seja 2 amperes, a DDP nas extremidades dele, nos terminais dele, é o quê? 8 volts. Agora, qual a intensidade da corrente para que a DDP no gerador seja 10 volts? Então agora, olha bem, presta atenção. Eu estou dizendo qual é a DDP. Aqui eu calculei a DDP, eu dei uma corrente e calculei a DDP. Agora foi dada a DDP e a gente vai calcular a corrente, ao contrário, né? Então, ó, qual é o valor de U? O U é 10. Vamos lembrar que o E não muda, é 12, ó. Não muda para esse gerador, é óbvio, né? Menos. A resistência interna é 2 vezes I. Então tem 2I, que é esse menos, 2I passa para o lado direito positivo, 12 e o 10 passa negativo para o lado direito. Então 2I é igual a 2, I é igual a 1 ampere. É isso aí então, pessoal. Olha bem, fique com Deus, até mais, tá? E deem atençãozinha a esse conteúdo que ele é bastante importante. Tamo junto. Tchau, tchau.